Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Zé Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chedid, representando o Ministério Público de Contas, Procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Presente ainda o senhor auditor, Dr. Célio de Lima. Em discussão, ato número 3 da sessão ordinária da primeira Câmara, realizado no dia 15 de março de 2016. E não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe das Secretarias das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processos sobre a relatoria do conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao ilustre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, em bloco, à exceção do processo de número 4.127, referente ao convênio de número 16.484, que eu solicito que seja retirado de pauta para reexame. Os demais em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, senhor relator, conselheiro José Ricardo Cabral, ilustre conselheiro Ronaldo Chedid e auditor Célio Lima. Nos processos a cargo do conselheiro José Ricardo Cabral, a Procuradoria mantém todos os pareceres emitidos. Com a palavra, o conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro Ronaldo Chedid, representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, senhor auditor, doutor Célio, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes. Iniciando pelos processos de números 7.878/2013, convênio número 16.951 da Secretaria de Estado de Saúde, titular a senhora Beatriz Figueiredo Dobache, e 6.818, convênio número 18.944, também da Secretaria de Estado de Saúde, e também tendo como titular a senhora Beatriz Figueiredo Dobache. Eu declaro regulares e, portanto, aprovadas as prestações de contas dos dois convênios. Continuando, temos o processo de número 10.414, referente ao convênio número 189/2014, do município de Dourados, e tendo como titular a senhora Marinisa Kiyomi Nigoguchi. Eu declaro regular, com ressalva a prestação de contas do convênio, recomendando ao atual titular do órgão, ou aquele que vier a sucedê-lo, para que adote as medidas necessárias com vista a prevenir a ocorrência de futuras impropriedades semelhantes ou assemelhadas à narrada nestes autos. Processo 6.484, trata-se do contrato de número 53/2010 da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, tendo como titular o senhor Haroldo Valtencir Cavassa. Declaro a regularidade dos atos administrativos de firmação dos termos aditivos de números 1 a 5 e dos termos de apostila de números 1 a 4 ao contrato administrativo número 53. Aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFEMs pela remessa intempestiva ao Tribunal do extrato do termo aditivo número 1/2012. Processo 7.129, contrato número 19/2015, do município de Maracaju, titular, senhor Maurílio Ferreira Azambuja. Considero regular o procedimento de formalização do referido contrato. Processo 7.202, contrato número 93/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Dourados, e tendo como titular o senhor Sebastião Nogueira Faria, eu declaro a regularidade dos atos administrativos relativos à formalização, bem como à execução financeira do contrato. Porém, aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 7 UFEMs pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do contrato administrativo.
Processo de número 8.279, contrato número 3/2013, do município de Nova Andradina, titular senhor Roberto Rachioca. Declaro irregular o procedimento de inexigibilidade de licitação e os atos de formalização do contrato número 3/2013 e do termo aditivo número 1/2014, tendo em vista o desatendimento às regras legais de terceirização, que não contemplam as atividades fins da administração pública. Aplico multa ao titular acima nominado, multas nos valores e pelos fatos seguintes: 50 UFERMES pela infração acima descrita e 30 UFERMES pela falta de remessa tempestiva do instrumento contratual a esta Corte, equivalente a 30 dias de atraso. Processo 8.520, contrato número 43/2015, do município de Dourados, titular senhor Murilo Zawitch, e processo número 8.544/2015, contrato número 41/2015, do mesmo município, tendo também como titular o senhor Murilo Zawitch. Eu declaro a regularidade dos atos administrativos relativos à dispensa de licitação e à celebração dos contratos. Processo 8.630/2015, referente ao contrato número 29, do município de Dourados, e tendo como titular, mais uma vez, o senhor Murilo Zawitch. Nesse processo, eu declaro a regularidade dos atos administrativos relativos à licitação realizada por meio de tomada de preço, da tomada de preços número 19/2014 e da celebração do contrato administrativo número 29/2015. Processo 8.831, cuida do contrato número 28/2012, do município de Bataguaçu, e tendo como titular o senhor João Carlos Aquino Lemes. Declaro regulares os atos administrativos de formalização do contrato, do primeiro termo aditivo e dos termos de apostila números 1, 2 e também da execução financeira da contratação. Aplico multa ao titular acima nominado, no valor equivalente a 30 UFERMES, pela intempestividade na remessa ao tribunal de cópia do contrato. Processo 95.026, contrato número 272, do município de Bodoquena, titular senhor Jun Itiada. Eu declaro a regularidade dos atos administrativos de firmação dos termos aditivos de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ao contrato administrativo número 272. Declara a irregularidade da execução financeira do contrato e dos seus termos aditivos por desarmonia entre os valores dos documentos da despesa apresentados. Impugno despesas realizadas sem a regular liquidação no valor de R$ 787,41. Aplico ao titular acima nominado multas equivalentes aos valores e pelos seguintes fatos: 150 UFERMES pela prática das infrações decorrentes da irregularidade acima descrita, 50 UFERMES pela prática da infração relativa ao desatendimento do objeto da intimação e 2 UFERMES pela remessa intempestiva ao Tribunal do Extrato do termo aditivo número 8/2014, termo aditivo ao contrato. Continuando, temos o processo de número 96.663, referente ao contrato número 43, do município de Anastácio, e tendo como titular o senhor Douglas Melo Figueiredo. Declaro a irregularidade dos atos administrativos da execução financeira do contrato e aplico multa no valor equivalente a 80 UFERMES ao titular acima nominado. Processo 96.843, contrato número 8/2011, do município de Nioaque, titular senhora Ilka Corral Mendes Domingos. Declaro a irregularidade dos atos administrativos de execução financeira do contrato, por isso aplico multa no valor equivalente a 50 UFERMES à titular acima nominada. Processo 7.617/2015, contrato número 11/2015, do município de Rio Brilhante, titular senhor Sidney Foroni. Julgo regular o procedimento de formalização do contrato, bem como do primeiro termo de supressão.
Aplico multa ao titular acima nominado num valor equivalente a 3 UFEMs pela intempestividade na remessa ao tribunal de cópia do termo de supressão. Processo 4.381/2015, contrato número 1/2015 do município de Maracaju, e tendo como titular o senhor Maurílio Ferreira Zambuja, eu declaro a regularidade dos atos administrativos relativos à inexigibilidade da licitação e da celebração do contrato administrativo. Processo 18.057, trata-se do contrato número 8/2012 do município de Batayporã, e tendo como titular o senhor Edson Pérez Ibrahim, eu declaro a regularidade dos atos administrativos de firmação do contrato e do termo de rescisão contratual, bem como da execução financeira da contratação. Porém, aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFEMs pela remessa intempestiva de cópia do termo de rescisão do contrato. Processo 19.959, contrato número 37 do município de Naviraí. Titular, senhor Zelmo de Brida, declaro regulares os procedimentos de celebração do contrato e dos primeiro, segundo, terceiro e quarto termos aditivos, bem como da execução financeira da contratação. Aplico multa ao senhor Zelmo de Brita, no valor equivalente a 7 UFEMs, pela intempestividade na remessa de cópia do contrato. Processo 2096/2014, refere-se ao contrato número 7/2014 do município de Rio Brilhante, e tendo como titular o senhor Sidney Foroni. Declara a regularidade, com ressalva do contrato administrativo, recomendando ao atual prefeito municipal que dê exato cumprimento aos termos do contrato administrativo número 7 de 2014, adotando as medidas necessárias no sentido de efetuar o cadastramento do monitor de transporte escolar, senhor Renan Oliveira Teixeira, da Prefeitura de Rio Brilhante, de modo a prevenir ocorrências futuras de impropriedades semelhantes. Processo 23.292/2012, contrato número 48 da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, e tendo como titular o senhor Lauter da Silva Serra, eu considero regular os atos administrativos de firmação do contrato, bem como do termo aditivo número 1 de 2012, e bem como a execução financeira da contratação. Aplico multa ao titular acima nominado, no valor equivalente a 7 UFEMs, pela remessa intempestiva de cópia do contrato em questão. Processo 24.434, contrato número 36, do município de Angélica, titular senhor João Donizete Cassucci. Declara a regularidade dos atos administrativos de formalização e de execução financeira do contrato. Aplico multa ao titular acima nominado, no valor equivalente a 2 UFEMs, também pela remessa intempestiva de cópia do contrato. Processo 24.677, contrato número 18, do município de Itaquaruçu, titular a senhora Verônica Ferreira Lima. Declaro regulares os procedimentos de licitação, de formalização e de execução financeira do contrato. Porém, aplico multa a titular acima nominada, no valor equivalente a 30 UFEMs, pela intempestividade na remessa de cópia do contrato. Processo 1866/2012, contrato número 83, do município de Anastácio, titular senhor Douglas Melo Figueiredo. Julgo regular, com ressalva o procedimento de execução financeira do contrato, recomendando ao gestor da administração municipal que faça cumprir as prescrições do ato normativo, Instrução Normativa número 35, de 2011, que obriga a remessa ao tribunal de cópias dos documentos nele enumerados, sob pena de desaprovação dos seus atos por este tribunal. Processo 2594, contrato número 89/2011, do município de Anastácio, tendo como titular o senhor Douglas Melo Figueiredo. Eu declaro regular o procedimento de execução financeira do contrato e aplico multa ao titular acima nominado, no valor equivalente a 50 UFEMs, pelo não atendimento ao objeto da intimação. Processo 3.721, contrato número 32/2011, do município de Corumbá,
Titular, senhor Ricardo Campos Amitella. Declaro regular os atos administrativos relativos à formalização do contrato, à afirmação dos termos aditivos números 1 e 2 e dos termos de apostila números 1, 2, 3 e 4, bem como a execução financeira da contratação. Aplico multa ao titular a ser nominado nos valores e pelos seguintes fatos. 30 UFERMES pela remessa intempestiva ao Tribunal do termo aditivo número 1 e 14 UFERMES pela remessa intempestiva do termo aditivo número 2. Processo 1134, contrato número 1/2010, da Secretaria de Estado de Saúde, titular a senhora Beatriz Figueiredo Baixa, declara a regularidade dos atos administrativos de firmação dos termos aditivos de números 1 a 5 e dos termos de apostila de números 1 a 4 ao contrato. Processo 11.371/2015, contrato número 64/2015 do município de Maracaju, tendo como titular o senhor Maurílio Ferreira Zambuja. Eu julgo pela regularidade dos atos administrativos relativos à licitação, bem como a celebração do contrato administrativo. Processo 116.695, cuida do contrato número 5/2011, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, tendo como titular a senhora Tânia Mara Garibe. Declaro regulares os atos administrativos de firmação dos 1º, 2º, 3º e 4 termos aditivos ao contrato número 5 de 2011. Processo 11.702, nota de empenho de número 756/2013, emitida pelo município de Nova Andradina e tendo como titular o senhor Roberto Rachoca Soler, e processo 11.978, nota de empenho número 885/2013, emitida também pelo município de Nova Andradina e também tendo como titular o senhor Roberto Rachoca. Declara a regularidade dos atos administrativos de formalização e de execução financeira das notas de empenho de despesas. Processo 11.812/2014, contrato número 51 do município de Nova Alvorada do Sul, titular senhor Juvenal de Assunção Neto. Declaro regulares os procedimentos de licitação e de formalização do contrato e aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 5 UFERMES pela intempestividade da remessa de cópia do contrato. Processo 118.389, contrato número 54/2012, do município de Angélica, e tendo como titular o senhor João Donizete Cassucci. Considero regular os atos administrativos relativos à licitação, à formalização do contrato administrativo, bem como a sua execução financeira. Aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 9 UFERMES pela remessa intempestiva de cópia do contrato. Processo 10.670, trata-se do contrato número 15/2014 do município de Fátima do Sul e tendo como titular Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior. Declaro regulares os atos administrativos de licitação e de formalização do contrato e regulares, com ressalva, os atos administrativos da execução financeira da contratação, recomendando ao gestor da administração municipal que faça cumprir as prescrições do ato normativo, instrução normativa número 35, que obriga a remessa ao Tribunal de cópias dos documentos nele enumerados, sob pena de desaprovação dos seus atos por este tribunal. Aplico multa ao titular acima nominado, no valor equivalente a 30 UFERMES, pela falta de remessa tempestiva ao Tribunal de cópia do referido contrato. Processo 11.021, contrato número 24/2012, do Fundo Municipal de Saúde de Mundo Novo, titular senhor Antônio Cavalcante. Declaro a regularidade dos atos administrativos de firmação do primeiro termo aditivo ao contrato e a irregularidade dos atos administrativos de execução financeira do contrato e do seu primeiro termo aditivo pela desarmonia
entre os documentos financeiros probantes apresentados, conforme acima demonstrado, e por isso aplico multas ao titular acima nominado nos valores e pelos fatos seguintes: 50 UFERMES pela infração decorrente da irregularidade já descrita e 50 pela infração decorrente do não atendimento ao objeto de intimação. Processo 13.376, contrato número 23/2015, do município de Rio Brilhante, e tendo como titular o senhor Sidney Foroni, eu declaro a regularidade da formalização do contrato e aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFERMES pela remessa intempestiva de cópia do contrato. Processo 13.612. Trata-se do contrato número 45/2015, do município de Glória de Dourados, titular senhor Arsênio Ata Júnior, onde declaro regular os atos administrativos de licitação e de formalização do contrato administrativo já referido, de número 45. Porém, aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 4 UFERMES pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do contrato. Processo 17.682/2014, contrato número 244 do município de Itaporã, titular senhor Wallace Gonçalves Milfonte. Eu declaro regulares os procedimentos de formalização do contrato e do primeiro e segundo termos aditivos, bem como da execução financeira da contratação. E, mais uma vez, aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 1 UFERMES pela intempestividade na remessa ao tribunal de cópia do contrato. Processo 16.842, contrato de obra, número 92, do município de Ladário. Titular, senhor José Antônio Assad Faria. Declaro regulares os procedimentos de licitação e de formalização do contrato de obra e aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 20 UFERMES pela intempestividade na remessa ao tribunal de cópia do contrato. Processo 3.989. Trata-se do contrato de obra número 4 do município de Dois Irmãos do Buriti e tendo como titular senhor Vladimir Souza Volk. Declaro regular a formalização do termo aditivo número 1/2010 e regular com ressalva os atos de execução do contrato de obra, recomendando ao atual titular do órgão ou aquele que vier a sucedê-lo para que adote as medidas necessárias com vista a prevenir a ocorrência de futuras impropriedades semelhantes ou assemelhadas à narrada nestes autos, observando atentamente o seguinte: a execução de um estudo prévio antes da contratação de serviços continuados, de forma a compatibilizar a demanda, natureza e qualidade dos serviços contratados com o orçamento anual, num plano anual de trabalho e orçamento, um maior detalhamento dos serviços a serem realizados ante a fragilidade do projeto básico e orçamento apresentado, e, por fim, maior rigor na fiscalização, tendo em vista a falta de conformidade nos serviços apresentados in loco e nas fotografias. Em todos os processos, senhor presidente, com aplicação de multa, concedo o prazo de 60 dias contados da publicação do acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado, consoante o disposto na Lei Complementar número 160/2012, observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal. Em todos os processos aqui relatados, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar número 160 de 2012, bem como do regimento interno do Tribunal de Contas. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Senhor presidente, eu solicito, nessa oportunidade, vista dos processos 95.026 da Prefeitura Municipal de Bodoquena, que trata do contrato número 272/2011, em que aparece como ordenador de despesa o senhor Juni Itiada. Concedida a vista, senhor ilustre procurador. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Da mesma forma, com o relator, aprovados por unanimidade ao expediente, com exceção do
processo, pedido de vista. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chedid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado e resumo no Diário Oficial Eletrônico, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o ilustre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, e na oportunidade solicito retirada de pauta do processo 7.111/2013 para reexame e do processo 3.740/2015 para correção de tramitação. Deferido. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo do conselheiro relator Ronaldo Chedid, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra o conselheiro relator Ronaldo Chedid, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, senhor Célio de Lima, auditor do Corpo Especial, senhores servidores desta Corte de Contas. Processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 3.861/2013, em exame à prestação de contas do convênio número 6/2010, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, AGESU, e o município de Sonora, com vistas à destinação de recursos financeiros no valor de R$ 808.125,28. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da prestação de contas em apreço, nos termos do artigo 59, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 160/2012. O mesmo voto para os próximos 6 processos. 4.498 de 2013, referente ao convênio 18.792 de 2012, firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação, e o município de Brasilândia, visando a destinação de recursos financeiros no importe de R$ 200 mil. Processo 4.602 de 2013, referente ao convênio número 7 de 2010, firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e o município de Rio Brilhante, visando a destinação de recursos financeiros no importe de R$ 1.436.095,33. Processo 4.642 de 2013, referente ao convênio número 120/2010, firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da AGESU, visando a destinação de recursos financeiros no importe de R$ 700 mil. Processo 16.057 de 2013, referente ao convênio 19.792 de 2012, firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria de Estado de Saúde e o município de Juti, visando a destinação de recursos financeiros no importe de R$ 60 mil. Processo 6.793/2013, referente ao convênio número 2/2012, firmado entre o município de Bonito e a Associação Pestalozzi, visando a destinação de recursos financeiros no importe de R$ 88.388,16. Processo 6.912/2013, referente ao convênio número 1/2011, firmado entre o município de Aral Moreira e a Associação Beneficente Douradense, visando a destinação de recursos financeiros no importe de R$ 150 mil. Voto pela regularidade nos próximos 14 processos. 6.493 de 2013, referente à formalização e execução financeira do contrato 56/2013, celebrado entre o município de Terenos e a microempresa Bianca Daniela Taroco dos Santos, visando a aquisição de materiais de limpeza, higiene e consumo, no valor de R$ 89.798,43. Processo 6.498/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato número 60/2013, celebrado entre o município de Terenos e a empresa Livraria e Papelaria Nacional Limitada, visando a aquisição de materiais expedientes no valor de R$ 85.786,55.
Processo 7.201/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato número 49/2013, celebrado entre o município de Bodoquena e a microempresa Jeane Sampaio Leite, visando a prestação de serviço de transporte escolar no valor de R$ 407.958. Processo 9.988/2013, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 1.838/2013, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa BSB Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, visando a aquisição de medicamentos no valor de R$ 114.198,24. Processo 12.315/2014, referente à formalização do contrato número 153/2014, celebrado entre a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul e a Empresa de Pequeno Porte Metal Ceal Indústria e Comércio e Lacres Limitada, visando a aquisição de materiais no valor de R$ 407.400. Processo 2036/2013, referente ao procedimento de dispensa de licitação, a formalização e execução financeira do contrato número 1046/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por intermédio do FUNGEC e Márcia Miranda Gaspar, visando a locação de imóvel no valor de R$ 96.000. Processo 10.298/2013, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 715/2013, emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por intermédio do FUNGEC em favor da microempresa Infortec Informática Limitada, visando a aquisição de materiais expedientes no valor de R$ 117.756,40. Processo 4.917/2015, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 72/2014 e a formalização do contrato número 2/2015, celebrado entre o município de Sonora e a empresa de pequeno porte Sarmento e Companhia Limitada, visando adquirir para a frota de veículos oficiais, pneus, bicos, câmaras, rodas de ferro e prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e caster, no valor de R$ 497.413. Processo 6.001/2015, referente à formalização e execução financeira do contrato número 18/2015, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Nelson Jorge Neto Transportes, visando a prestação de serviço de transporte escolar no valor de R$ 97.650. Processo 6.018/2015, referente à formalização do contrato número 21/2015 e dos primeiro e segundo termos aditivos, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa AR Ferreira Transportes, visando a prestação de serviço de transporte escolar no valor de R$ 371.826. Processo 6.135/2015, referente à formalização do contrato número 4/2015, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste e a empresa de pequeno porte Tavares Soares Limitada, visando a aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 413.983,70. Processo 4.281/2014, referente à formalização do contrato número 11/2014, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste e a empresa de pequeno porte Luiz Carlos Transporte Limitada, visando a prestação de serviço de transporte escolar no valor de R$ 268.852. Processo 23.210/2012, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato número 14/2010, celebrado entre o município de Corumbá, com interveniência da Secretaria Municipal de Educação e a empresa Aviação Canarinho Limitada, visando ao fornecimento de vales transportes no valor de R$ 300.000. Processo 23.225/2012, referente à execução financeira do contrato número 115/2012, celebrado entre o município de Bonito e Lucimar Jimenez e Araújo, advogados associados, visando a prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 75.000. Voto pela regularidade, com ressalva pela remessa intempestiva dos documentos nos próximos 6 processos. Em atenção ao artigo 170, parágrafo 1º, inciso 1,
a linha A do regimento interno desta Cor de Contas e do provimento número 2/2014 da Corregedoria deste Tribunal, aplico multa aos respectivos responsáveis. Processo 7074/2013, referente à execução financeira do contrato número 23/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa de pequeno porte Forte Comércio de Carnes e Derivados Limitada, visando a aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 117.957. Multa ao ordenador de despesas, senhor José Henrique Gonçalves Trindade, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 9.734/2013, referente à execução financeira do contrato número 61/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Ronaldo Ângelo Ribeiro e Companhia Limitada, visando a prestação de serviços fúnebres, no valor de R$ 247.320. Multa ao ordenador de despesas, senhor José Henrique Gonçalves Trindade, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 17.760/2014, referente à execução financeira do contrato 141/2014, celebrado entre o município de Alcinópolis e a microempresa Delamar Luiz Nogueira Nunes, visando a prestação de serviço de manutenção de veículos, no valor de R$ 77.000. Multa ao ordenador de despesas, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 28 alfermes. Processo 10.986/2013, referente à formalização do primeiro termo aditivo à execução financeira do contrato número 66/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Salmo Messias de Almeida e Companhia Limitada, visando a prestação de serviços de transporte de acadêmicos, no valor de R$ 178.632,60. Multa ao ordenador de despesas, senhor José Henrique Gonçalves Trindade, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 13.822/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade convite número 23/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 46/2013, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Marcelo Damasceno Alves, visando a aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 79.200. Multa ao ordenador de despesas, senhora Juliana Pereira Almeida de Almeida, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 12.844/2015, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 4/2015, a formalização e execução financeira do contrato número 13/2015, celebrado entre o município de Jaraguari e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Limitada, visando a locação de equipamentos, do valor de R$ 150.000. Multa ao ordenador de despesas, senhor Wagner Gomes Vilela, em valor correspondente a 30 alfermes. E, por último, processo 2073/2014, referente à formalização do contrato 37/2014, do primeiro termo aditivo da execução financeira da respectiva contratação, que foi celebrada entre o município de Sonora, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, a microempresa Maria de Lourdes Petri, tendo por objeto a aquisição de cestas básicas no valor de R$ 266.400. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da contratação e apreço, com ressalva quanto à publicação intempestiva do extrato do primeiro termo aditivo, infringência ao artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhora Kalinka Lazarotto, em valor correspondente a 50 alfermes. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral? Acompanho o relator. Da mesma forma, também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade, vai ao expediente. Nos processos sobre a relatoria desse conselheiro, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco.
Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo a relatar meus relatórios de votos. Senhores conselheiros, Zé Ricardo Pereira Cabral, conselheiro Ronaldo Chadid, nosso procurador de contas, Dr. João Antônio, nosso auditor, Dr. Célio, senhores servidores, inicialmente, comunico à colega da Câmara que vou retirar de pauta para reexame o processo de número 358/2007 do contrato de número 01/2007, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e a empresa Mídia Nova Estratégia em Comunicações SS Limitada. Nos demais feitos sobre a minha relatoria, são os seguintes os meus votos. No processo número 28.378/2011 do contrato Carta Convite número 05/2011, celebrado entre a Câmara Municipal de Cidrolândia e a empresa JPM Consultoria Contábil Limitada, titular Jean César França de Nazaré, processo retirado de pauta para reexame. Retirei o processo de pauta para reexame a questão sobre a dosimetria da pena de multa cabível na espécie em relação à anomalia detectada no processo, chegando à convicção de decidir a matéria em termos definitivos, votando em sede do reexame com a seguinte solução: declarar regular com ressalva a fase de formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, cuja ressalva consiste em recomendar ao atual titular da mesa legislativa do município, no sentido de que evite maior atenção nos casos de assinatura dos termos aditivos dos futuros contratos, com ênfase na tempestividade das datas de suas celebrações, bem como na aposições das datas corretas. Segundo, pela regularidade com ressalva em fase da formalização do segundo termo aditivo ao contrato, considerando a verificação da sua remessa, serôdia para apreciação desta Corte de Contas. Terceiro, pelas regularidades irrestritas das etapas de formalização do terceiro e quarto termo aditivo, bem como da fase de execução financeira da despesa contratual. E, finalmente, aplicar multa de 30 alfermes ao titular acima nominado em virtude do atraso verificado na remessa do segundo termo aditivo ao contrato para exame desta Corte de Contas. Nos próximos 18 processos de prestação de contas de convênio e de termos de ajuste e de cooperação mútua do processo 10.523/2015 do convênio número 28/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, à entidade Grupo de Fraternidade Espírito José Xavier, titular Márcia Maria de Souza da Costa Moura de Paula, do processo 13.367/2013 do convênio 48/2011, concedido pela Prefeitura Municipal de Dourados ao Instituto Educacional da Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, titular Walter Luiz Betoni, do processo 15.681/2013 do convênio 20.795/2013, concedido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, à entidade Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá, titular Américo Ferreira Calheiros, do processo 17.209/2013 do convênio 20.730/2012, concedido pelo Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul, à entidade Associação Cultural Shekinah, mesmo titular acima nominado, do processo 18.177/2013 do convênio número 27.702/2012, concedido pela Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, ao Instituto Seiva Brasil Desenvolvimento Tecnológico Sustentável, mesmo titular acima nominado, do processo 8.421/2013 do convênio de cooperação mútua de número 21.389/2013, concedido pelo Fundo de Investimentos Esportivos de Mato Grosso do Sul à Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, mesmo titular acima nominado, do processo 2114/2014 do convênio número 5/2013, concedido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, à entidade A Pai de São Gabriel do Oeste, titulares Adão Unírio Rolim, prefeito municipal, e Sônia Monteiro Candelouro, secretário municipal de Assistência Social, do processo 4.085/2013 do convênio 19.443/2012, concedido pela Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, titular Júlio César Cumiama, do processo 4.500/2014 do convênio
número 9/2013, concedido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, à entidade Associação dos Leigos Acolhedores de Cristo, titular Adão Onírio Rolim, prefeito municipal, e Sônia Monteiro Candelor, secretário municipal de Assistência Social, do processo 4.528/2014 do convênio de cooperação mútua de número 21.356/2013, concedido pelo Fundo de Investimento Esportivo de Mato Grosso do Sul ao Instituto Seiva para Desenvolvimento Tecnológico Sustentável, titular Flávio da Costa Brito Neto, do processo 4.612/2015 do convênio número 10/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, a entidade Missão Salesiana de Mato Grosso, titular Márcia Maria de Souza da Costa Moura de Paula, do processo 7.723/2013 do convênio número 10/2012, concedido pelo Fundo Municipal de Investimento Social de São Gabriel do Oeste, a entidade Associações Unidas da Idade Feliz, titular Sérgio Luiz Marcon, do processo 8.570/2015, convênio 25/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, a entidade Confederação Brasileira de Motociclismo, titular Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, do processo 7.409/2015, do convênio 15/2014, do termo de ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, a entidade APAI de Chapadão do Sul, titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães, do processo 15.495/2014, do convênio 07/2014, termo de ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e a entidade Centro Socioeducativo Nossa Senhora das Graças, titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães, do processo 17.967/2014, do convênio de cooperação mútua de número 21.489/2013, celebrado entre o Fundo de Investimento Esportivo de Mato Grosso do Sul e a entidade Instituto Esperança, titular Flávio da Costa Brito Neto, do processo 15.646/2014, do convênio 21.562/2013, concedido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, à Prefeitura Municipal de Três Lagoas, mesmo titular, e do processo 4.962/2014, do convênio número 7/2013, termo de responsabilidade concedido pela Prefeitura Municipal de Sonora, à entidade Projeto Esperança, José Gutila, titular Yuri Peixoto Barbosa Valles, declarar regulares e aprovadas as prestações de contas relativas aos convênios e instrumentos congêneres identificados nos processos acima. Nos próximos dois processos de prestações de contas de convênio, no processo de número 18.084/2013, do convênio número 20.543/2012, concedido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul ao Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano e Institucional, titular Flávio da Costa Brito Neto, e do processo 9.723/2015, do convênio 05/2013, concedido pela Sanesul à entidade Instituto Histórico e Geográfico, titular José Carlos Barbosa, declarar regulares e aprovadas as prestações de contas dos convênios acima identificado e aplicar multa de 30 UFRMs a cada um dos titulares acima nominados, motivada pelas verificações de remessas intempestivas de documentos das respectivas prestações de contas para exame desta Corte de Contas. Uma observação: solicito à senhora chefe da Secretaria de Sessões que inclua na parte dispositiva do voto prolatado acima no processo de número 18.084/2012, o valor omitido da multa aplicada ao titular, senhor Flávio da Costa Brito Neto, no montante de 30 UFRNs. No processo 17.966/2014, do convênio 21.791/2013, concedido pela Fundação de Desporto e Lazer, a entidade Inesp Instituto de Esperança, titular Flávio da Costa Brito Neto, declarar regular e aprovada com ressalva a prestação de contas do convênio acima identificado e aplicar multa de 30 UFRMs ao titular acima nominado em função da remessa intempestiva de documentos da prestação de contas para a apreciação deste Tribunal de Contas. No processo 7.191/2013, do processo licitatório pregão presencial número 01/2013, instaurado pela Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso, no qual participaram as microempresas Aleluia Logística e Transporte Limitada, Luciele Rangel da Fonseca, Luiz Guilherme do Espírito Santo, Nivaldo César Pereira, Oséias Rodrigues Rocha, Paulo Sérgio Oliveira Franca, Wagner de Lima Oliveira e Renato Soares da Silva, titular Mário Alberto Kruger. Declarar irregular a fase de licitação do pregão presencial e aplicar multa de 50 UFRM ao titular acima nominado, em virtude da prática das falhas especificadas no voto
com recomendação ao atual titular que evite incidir nas mesmas anomalias. No processo de número 1091/2014, do processo licitatório de obra pregão presencial de número 9/2014 e contrato de números 67 e 68/2014, instaurado e celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brasilândia e a empresa Depósito Três Meninas Limitada e a microempresa Comércio Milênio Limitada, titular Jorge Faustino Diogo, declarar regulares as etapas de licitação do pregão presencial, bem como as fases de formalização dos contratos deles oriundos e, após encaminhar o resultado desse julgamento aos interessados, encaminhar o processo à Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para acompanhar a subsequente fase de execução financeira das despesas dos contratos. No processo 11.023/2014 do contrato 92/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a empresa Alves e Alves Filho Limitada, titular Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, declarar regulares as etapas de licitação e formalização do contrato do seu primeiro termo aditivo e a execução financeira do contrato. Aplicar multa de 15 fermos a titular acima nominado, motivado na falta de um encaminhamento tempestivo da resposta à intimação desta Corte de Contas. Nos próximos dois processos de contratação, nos quais foram examinadas as fases de licitações, formalizações de termo aditivo e respectivas execuções financeiras das despesas. No processo 7.696/2013, do contrato 44/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sonora e a microempresa Heleno Lopes dos Santos, titular Yuri Peixoto Barbosa Valles, do processo 2125/2013, do contrato 316/2012, celebrado entre a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle de Campo Grande e a microempresa Rodrigues Publicidade Limitada, titular Vera Cristina Galvão Bach, declarar regulares etapas examinadas nos contratos acima identificados. Do processo 4.363/2008, contrato de adesão de número 33 de 2006, derivado do contrato corporativo de número 4/2006, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Consórcio Taurus Card Frota, titulares Matias Gonzalez Soares, Beatriz Figueiredo Bache e Nelson Barbosa Tavares, declarar regular a fase de execução financeira da despesa do contrato acima identificado. E, finalmente, no processo 3.860/2013, do contrato de obra 211/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a empresa de pequeno porte Santana Construções e Serviços Limitada, titular Diogo Robalinho de Queiroz, declarar regulares etapas de licitação e de formalização do contrato e, após intimados os interessados quanto ao resultado desse julgamento, encaminhar o processo à terceira inspetoria para acompanhar a fase de execução financeira da despesa contratual. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e voto deste conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral? Com o relator. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase de comunicações diversas, com a palavra os senhores conselheiros e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.